A mulher desceu para jogar o lixo e viu o homem, seu marido, que estava desaparecido há 3 anos. E ele a reconheceu e gritou o nome dela várias vezes. E a mulher começou a chorar na mesma hora e o abraçou com força. E 3 anos antes, por causa da guerra, o homem teve que ir para o campo de batalha, justamente no dia em que seria o casamento deles. E como soldado, ele não teve outra escolha. E por medo de atrapalhar o futuro dela, ele pediu que terminassem o relacionamento. Mas ela tirou o anel da mão dele e o colocou no próprio dedo e disse que não se casarei com mais ninguém, e que o esperaria, e a ordem do exército chegou, e o homem precisou se despedir, e em lágrimas ela se despediu. Apertou o anel e orou pelo seu retorno seguro. Mas infelizmente, no campo de batalha, o homem foi traído, e caiu de um despenhadeiro e desaparecendo sem deixar vestígios. E a mãe dele se recusou a acreditar que ele havia morrido, e ofereceu uma recompensa de 100 milhões por qualquer informação sobre onde ele estaria. E durante todos esses anos a mulher o esperou, e chegou a brigar com os próprios pais, e foi expulsa de casa, e jamais imaginou que o veria novamente enquanto jogava o lixo. Mas notou que algo estava estranho nele, e o levou ao hospital. E após os exames, o médico disse que o homem tinha um dano cerebral grave, e havia se tornado uma pessoa com deficiência intelectual. E a cirurgia para curá-lo custava 2 milhões de dólares, e ela trabalhou muito para juntar o dinheiro, mas nunca conseguiu economizar o suficiente, e então decidiu voltar para casa e pedir ajuda aos pais, mas no caminho os viu catando materiais recicláveis, e descobriu que os pais sabiam há um tempo que ela precisava de dinheiro para a cirurgia. E sempre que ganhavam algo, transferiam secretamente para a conta bancária dela. E ao saber a verdade, a mulher se sentiu arrependida de como havia agido no passado, e ao voltar para casa, uma vizinha lhe disse que um homem de 60 anos queria pagar 1 milhão de dólares para se casar com ela, e a mulher recusou na hora, e respondeu que se esse homem é tão bom, por que não fazem a própria filha casar-se com ele? E suas palavras irritaram a vizinha, que logo lhe deu um tapa, e o homem, ao vê-la sendo agredida, correu para defendê-la, e no meio da confusão foi empurrado para o chão. E aquele empurrão fez com que a memória dele voltasse, e vendo que o homem estava ferido, a família vizinha fugiu. E quando a mulher viu a lucidez nos olhos de seu amado, soube que ele tinha se lembrado de tudo, e ele acariciou o rosto dela, e agradeceu por tudo que ela havia feito por ele, e prometeu que em breve faria um grande casamento, e pegou o celular e ligou para a mãe.